O assunto por aqui agora é o mercado do café. Café que tem apresentado volatilidade, que tem apresentado números para a safra, que apesar de serem talvez melhores, eles não representam um cenário que não corresponda por uma situação de menor oferta quando a gente considera o histórico nacional e principalmente quando se enxerga a demanda. Para falar a respeito deste assunto e até para saber se concorda comigo, eu vou conversar agora ao vivo com Haroldo Bonfá, analista de mercados de café, que participa conosco aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Haroldo, de fato, ou devemos ter uma safra maior, e essa safra pode até ser maior, mas ela talvez não o suficiente para a sinalização de demanda que existe. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, ela é maior em relação ao que estava previsto para janeiro. Isso é uma ótima notícia, né? Você estava com uma previsão de uma quebra muito forte no Arábica, principalmente. O Conilon não, ele se manteve bem de lado aí nesse número de 23, 24 milhões de sacas. Já o Arábica, ele saiu aí de uma zona desconfortável de 38, 39 milhões de sacas e o USDA dando um Arábica aí de 41 milhões de sacas. É um número razoável, é muito grande, claro, 41 milhões de sacas é enorme, né? E tem sim esse sentido de você apaziguar um pouco aí os preços internacionais. E a gente está vendo isso reflexo principalmente no dia de hoje, né? Mas haverá sim um ajuste e vamos depender muito de que qualidade de safra vamos colher. Né? Como que vai ser a renda, em primeiro lugar, e depois tanto bebida como peneira. E tudo isso vai influenciar demais aí na precificação do café como um todo. Mas, no geral, as perspectivas são muito boas, porque para o produtor é melhor ter, obviamente, café do que não ter. Haroldo, você que analisa mercado, as pessoas que analisam o mercado, vocês conseguem, obviamente, ter a percepção da evolução da demanda. Então, eu vou te fazer uma pergunta que não, pelo menos nunca tinha feito a você antes, que é em relação a qual demanda que está crescendo, porque nós temos N tipos de café. Da mesma forma que o produtor, a depender da situação climática, a depender dos cenários de desenvolvimento durante a lavoura, ele vai produzir mais ou menos algum tipo de café, e que seja o melhor café possível, evidentemente, mas nós também temos demandas de café e tem mercado para tudo. Né? Você tem mercado para café premium, você tem mercado, vou chamar de café commodity aqui, um café de entrada, você tem mercado para tudo. Qual demanda, do ponto de vista internacional, qual demanda que tem crescido? Bom, não há dúvida de que o Brasil conquistou espaço nos cafés especiais nas exportações. O nosso volume de café especiais exportados tem crescido nos últimos anos. 2025 deve ser a mesma comparação, devemos ter aí um número melhor do que tivemos em 24. Tem uma explicação muito simples, né? O Brasil ficou muito competitivo no Arábica com cafés de altíssima qualidade. E isso permitiu, e isso é fato estatístico, os volumes que nós exportamos, por exemplo, para a Colômbia, né? Para o Vietnã, por exemplo, para a Indonésia, para o México, né? Que são países concorrentes, de um certo sentido, mas que se aproveitaram dessa qualidade do café brasileiro, né? Dessa alternativa, e com isso se posicionar esse café especial. Lembrando que o Conilon também tem cafés especiais e também tem volume não mais expressivo, o nosso volume de exportação de Conilon é mínimo, né? Chegamos aí provavelmente a 100 mil sacas apenas no mês de abril, e em maio deve repetir isso. Agora, voltando para o Arábica, temos sim, e o Brasil lá fora consegue para cafés de qualidade do que para café commodity.
E por quê? Porque o café commodity ele está lá fora competindo com todos os outros países, né? E não tem diferencial. Ele é um filler, como a gente chama. Ele é um enchimento para os produtos que eles lá fora já comercializam. No entanto, tem sim uma grande perspectiva. Não podemos esquecer nunca da presença do solúvel, né? O solúvel tem uma capacidade de um preço por xícara mais competitivo, ou muito mais competitivo do que o torrado moído, e ele é sempre uma alternativa. E nós temos também excelentes qualidades de café solúvel, que você poderia estar aí na classificação de cafés especiais, e temos também aí o solúvel commodity. Como tudo, temos a nossa abrangência e por isso temos aí o nome Cafés do Brasil, no plural. Haroldo, vou fazer uma pergunta de consumidor e de uma senhora que não tem absolutamente nada a ver com produção rural, muito menos de café. Vou fazer uma pergunta que a minha vizinha fez, a dona Josefa, que gosta de ver o programa, ver o Agricultura BR na casa dela e sempre me cumprimenta pelo programa. E ela fez uma pergunta que eu fiquei pensando, parte da população brasileira pode até pensar algo assim. Ela perguntou algo assim, nós estamos com uma situação de ter mais gente consumindo café no mundo do que produzindo, né? Esse cenário que a gente sabe que não é consolidado, que não existe, Haroldo, nós estamos vendo uma relação de começar a ter um aperto de oferta e demanda, não só por conta de quebra, mas principalmente por conta da descoberta, países descobrindo café pelo mundo? Dona Josefa, ótima pergunta. Que bom que a gente tem esse problema, né? Ou seja, nós vamos ter aí uns consumidores ávidos por café e isso faz com que melhore a qualidade, aumente a produção, né? E, obviamente, produtividade. No momento, você tem aí, mundialmente falando, uma percepção de que está faltando café em frente ao consumo. Ou seja, o consumo está maior do que a produção mundial e por isso temos preços tão altos. Por que não falta café na prateleira? Porque tem esses estoques de passagem, tem esses buffer stocks, né? São estoques de suporte para você não ficar, obviamente, as grandes fábricas sem café. Então, sim, tem hoje no mundo tem uma percepção de que falta café. No entanto, todos esses preços extremamente altos que nós estamos acompanhando nos últimos quase 16 meses, né, propiciou com que toda a cadeia produtiva de café investisse demais em tecnologia, em fertilizante, em equipamento, e com isso a previsão para o ano de 26, que está logo ali, né, já deve ser um superávit muito grande na produção de café. Nós estamos falando de Brasil, que se espera aí uma safra enorme, nós estamos falando estamos falando de 64, 65, já se fala da safra de 26, pela potencial da carga do cafeeiro atual, né, em 70 e poucos milhões de sacas. Então, dona Josefa, fica super tranquilo, haverá muito café, né, e aproveite aí o seu café de preferência.